Boa noite. Boa noite, meninas. Deus abençoe cada uma de nós. Vamos hoje começar a meditação na segunda epístola a Timóteo, uma carta que é relativamente sucinta, pequena, são apenas 4 capítulos, escrita de Paulo para o seu considerado filho, Timóteo. E vamos orar, pedir a direção do Espírito Santo para vermos o que ele tem a nos revelar essa noite. Então, vamos convidá-lo para estar conosco. Senhor, nosso Deus e querido Pai, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidas em teu santo nome, buscando conhecer mais a respeito da tua palavra. Que o Senhor, meu Pai, venha nos iluminar, abrir o nosso entendimento e revelar aquilo que precisamos aprender, aquilo que precisamos praticar, aquilo que é necessário que haja dentro de nós para a nossa edificação espiritual. Estamos, ó Deus, numa corrida, e nessa corrida nós não queremos parar nem ficar para trás. Nós queremos, meu Pai, continuar avançando, seguindo o caminho que é Cristo e fazendo toda a tua vontade. Então, que o Senhor venha nos capacitar e venha nos usar. A nossa vida só tem sentido porque passamos a te conhecer e porque estamos a te servir. Então, nos use, nos capacite e nos use para toda a tua boa vontade. E essa noite, meu Pai, seja uma noite especial, que o Senhor venha falar forte aos nossos corações, à nossa alma, e que haja uma transformação dentro de cada uma de nós, de acordo com a necessidade que temos. Entregamos essa noite em tuas santas mãos e na certeza de que o Senhor já está conosco. Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal. Graças a Deus. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Muita coisinha resumida aqui dentro de um versículo só. Primeiro, Paulo se coloca como apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo, legitimando o seu chamado, legitimando o seu propósito, afirmando que o seu trabalho, as palavras que saem dele, não vêm da cabecinha dele, mas, pelo contrário, é uma inspiração do próprio Deus para ele. Então, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ele entende que o próprio Deus chamou ele. Eu assisti recentemente um vídeo onde as pessoas discutiam, né? Se todos nós temos um chamado, ou se o chamado é apenas para alguns. Quando eu olho para a igreja primitiva, eu não consigo entender que o chamado é para alguns. Eu entendo que todos aqueles que conhecem a Cristo têm um chamado para servi-lo. É a grande comissão do ID. ID, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, até os confins da terra. Então, isso não é uma coisa particular para uma ou outra pessoa, um eleito, um escolhido. Não. É uma missão que foi dada para todos que aceitaram Cristo como seu Salvador. E esse chamado não vem realmente de outra pessoa, senão do próprio Deus. Quem nos convoca a estarmos diante de Deus, quem nos deu a oportunidade da salvação foi o próprio Deus. E não foi meramente para a nossa própria salvação, mas, além disso, para que possamos salvar outros, que nós sejamos ecos de Deus aqui na terra. Então, Deus fala e a gente passa para frente, a gente divulga o evangelho, ele fala conosco e a gente o representa aqui nessa terra. Então, o chamado é para todos.
Não existe alguém em particular. O que existe é a pessoa rejeitar o seu chamado, a pessoa desprezar a unção que ela recebeu, desprezar o que Deus lhe deu em prol da própria obra de Deus. A obra de Deus não se resume em nós, ela também acontece dentro da gente, está acontecendo agora, né? Até o final dos nossos dias aqui nessa terra, estará acontecendo a obra de Deus dentro da gente. Mas tem que fluir de nós para outras vidas. Não há como a gente imaginar que não deva ser assim. Em outro momento, Paulo, inclusive, ele fala: olha, tudo bem, você foi salvo, mas caramba, você não vai ter galardão. Então, Deus realmente ele preza para que todos nós cumpramos o nosso chamado. Paulo foi uma dessas pessoas que de forma alguma se negou a cumprir todo o seu chamado. Ele se dedicou com toda a devoção, não retrocedeu um milímetro, chegou inclusive a desprezar a morte para se manter vivo aqui nessa terra para ganhar mais almas. Sendo que morto, ele estaria no paraíso, mas ele preferiu permanecer aqui o máximo de tempo possível para cumprir o chamado de Cristo, o chamado do próprio Deus. Tem que ser esse sentimento que permeia o nosso coração, que permeia a nossa alma, essa disposição de não se calar, de não parar e de não se conformar com a perdição das almas que estão por aí. Então, quando eu vi esse debate, eu achei estranho, mas eles defendiam a ideia de que poucos são chamados. Alguns são chamados. Não é o que a palavra defende, não é o que a palavra nos revela, né? Então, está aqui Paulo dizendo que, pela vontade de Deus, ele é um apóstolo de Jesus Cristo, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Que promessa é essa? Promessa da vida eterna. Qual é a promessa que está em Cristo Jesus? O discorrer de todo o Evangelho. A promessa que nós temos é que, se crermos nele, nós teremos a vida eterna, né? E ao longo da nossa vida aqui, temos que levar essa mensagem para muitas outras pessoas, para que elas possam ter também vida eterna. A Timóteo, meu amado filho. A ligação entre Paulo e Timóteo foi tão íntima, foi tão forte, que Paulo, preso lá em Roma, ele tem a preocupação de cuidar de Timóteo, como se realmente ele estivesse cuidando de um filho. Eu imagino que Paulo ele tenha tido apreço e apego a muitas outras pessoas, mas a gente vê aqui em Timóteo um apego particular, né? Um cuidado muito grande. Não só porque Timóteo seria seu imitador, mas porque Timóteo poderia ser a continuidade de Paulo aqui na Terra. Então, aqui tem mães no grupo, e eu imagino que vocês tenham esse desejo de ver nos seus filhos a sua imagem, só que aperfeiçoada, né? Vocês devem imaginar que seus filhos é uma versão melhorada, aperfeiçoada de você mesmo. E Paulo, ele tinha essa expectativa. Ele realmente, como um pai, desejava que o seu filho fosse uma versão melhorada dele mesmo, mas que não fugisse do padrão, né? Que ele continuasse sendo um pregador, um apóstolo, um servo de Deus, e que ele levasse o evangelho a todas as nações com todo cuidado de não se desviar nem um milímetro de todo o conteúdo que ele tem aprendido. Vamos lembrar, pessoal, que a maior parte das coisas que estavam sendo pregadas naquele tempo, igreja primitiva, necessariamente não estavam escritas. A gente está vendo aqui duas cartas sendo dedicadas para Timóteo, mas ainda não existia o compilado que temos hoje, que é a Bíblia.
Ainda não existia o compilado dos quatro evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Não existia isso ainda, tá? A coisa foi se formando. Os escritos eram passados entre as igrejas como realmente preciosidades, e eu acredito que até muitas outras cartas existiram, mas se perderam ao longo do tempo. Porém, o que ficou para nós facilita muito a nossa compreensão, mas para eles, eles tinham que absorver o máximo possível do que era pregado. Paulo, Timóteo está tendo acesso aqui a duas cartas em particular, mas o conteúdo do evangelho é muito mais vasto do que o que a gente leu em 1 Timóteo, o que a gente vai ver agora em 2 Timóteo. E ele tinha que aprender aquilo com todo apuro, né? Para que não se perdesse nada. Para que nenhum i, nenhum tio fosse acrescentado. Nem ponto fosse tirado do lugar. Nenhuma ideia fosse transmitida de forma equivocada. Então, Paulo, ele teve esse cuidado, Paulo recebe os seus ensinamentos do próprio Cristo, e o que ele recebe, ele fala, ó, assim como eu recebi, eu vos dou, né, eu passo para vocês, e ele está passando isso para Timóteo, e você percebe que é normal que os pais desejem que seus filhos continuem o legado deles, né? Então, ah, era desejo, o exemplo do meu pai, que existisse dentro da família um outro profissional de saúde, porque ele era um profissional de saúde. E ele tentou um, dois, três, né? Foram de quatro filhos, eu segui. E ele ficou muito feliz com isso, né? Eu imagino que os outros pais também desejem, poxa, eu sou isso, eu gostaria que meu filho também fosse isso. Eu sou empresário, eu gostaria que ele tomasse conta da minha empresa e levasse esse legado adiante. Enfim, Paulo, ele tem essa expectativa a respeito de Timóteo. Timóteo, leva o meu legado adiante, porque esse legado vem do próprio Cristo. Tenha muito cuidado de você fazer isso com muita diligência. Não faça de qualquer forma. Então, ele escreve essa carta a Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele tem esse desejo, ele faz essa, é como se fosse uma oração para o seu filho. O que que um pai poderia desejar para o seu filho? Pelo menos um pai cristão vai querer exatamente isso aqui. A graça de Deus sobre a vida dele, que é a salvação. A misericórdia, que é o perdão. E a paz, que é a certeza de que Deus é com a gente. Você tendo isso, todo o resto você desenvolve aqui nessa terra. Todo o resto você corre atrás. Mas quando nos falta algo disso, está faltando tudo, né? Dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados, com uma consciência pura. Por mais que Paulo, no passado, ele tenha sido um, um fariseu, ele estava sendo formado para ser um fariseu, né? E fazer parte, inclusive, do Sinédrio, provavelmente ele faria parte do Sinédrio, é como se fosse a corte de Israel. Ele era fariseu e ele fazia de tudo para seguir à risca a lei que ele tinha conhecimento na época, que era a lei mosaica. Até ele conhecer o Evangelho de Cristo, a nova lei, ele cumpria a lei antiga com todo rigor, pelo menos ele procurava fazer isso. Então, ele servia a Deus desde os seus antepassados. Ainda que não houvesse conhecimento de Cristo, ele já estava servindo a Deus. Bom, quando ele toma conhecimento de Cristo e do novo Evangelho, do Novo Testamento, da nova aliança, então ele passa a servir a Deus também de acordo com um novo pacto. E ele continua fazendo isso de uma forma bem exigente. Ele era muito exigente consigo mesmo. Ele tem a esperança
de que Timóteo seja da mesma forma. É realmente como um pai gostaria de ver seu filho. Uma versão melhorada dele próprio. Então, dou graças a Deus, agradeço a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados com uma consciência pura, mesmo que eu tenha errado, eu tenho a consciência pura, porque eu tentei fazer o meu melhor dentro do que eu acreditava, dentro da minha ignorância espiritual, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações dia e noite, coisa de um pai mesmo, né? De repente você, que é mãe aqui, você já deve ter orado aqui por nós, né? Pelo grupo, pelas meninas do grupo, mas isso é talvez não tão corriqueiro. Mas pelo seu filho, tenho certeza que você ora de manhã, de tarde, de noite. Porque ele diz aqui que fazia menção nas orações de noite e de dia. Antes de dormir, ele ia lá, apresentava a Deus o filho Timóteo. Ao acordar, ele apresentava a Deus seu filho Timóteo. Teve o carinho de transferir para Timóteo todo o seu conhecimento, o máximo que pôde, ele tentou transferir isso para Timóteo, e ao mesmo tempo ele estava tendo essa preocupação em fazer uma blindagem espiritual, ah, invocando a Deus para que cuidasse de Timóteo. Até porque Paulo estava preso nesse momento. Ele está preso em Roma. E preso, lembra que tem um momento que ele fica preso em sua própria residência? Esse não é esse momento. Essa prisão evoluiu. Ele agora está realmente condenado. E nessa prisão em que ele se encontra, ele está aguardando a sentença de morte. Era só uma questão de tempo. Ele sabia que ele tinha que fazer o máximo que ele podia agora, porque o tempo estava se abreviando muito rápido, certo? Então, enquanto ele estava por perto, pô, quero te ver, tal, tal. Mas quando ele percebe que não vai ter mais essa oportunidade, Deus cuida dele, eu não tenho como alcançá-lo, minhas mãos não conseguem ir aonde ele está, não sou capaz de protegê-lo, é só o Senhor mesmo. Então, esse cuidado, esse carinho, né? Um amor realmente, de um para com o outro, e a gente vai ver isso no próximo verso, a intensidade desse amor. Desejando muito ver-te, era o desejo, gostaria de vê-lo, era um desejo. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria. Ele ora a Deus, tem o desejo de ver o seu filho, lembra das lágrimas de Timóteo. Você já chorou por alguém? Provavelmente você estava muito envolvido emocionalmente com esse alguém, ou por pura compaixão, ou realmente por amor. Tem momentos em que você pode chorar pela dor do próximo, e nesse caso, não haveria por que haver uma dor apenas por compaixão. Timóteo derramava suas lágrimas, com certeza, porque ele vislumbrava uma separação, a dor da saudade, a dor de ter quase certeza de que não veria mais o seu pai de consideração. E que parece que foi muito mais influente na vida do Timóteo do que o seu próprio pai biológico, que seria um grego. A gente vai perceber que Paulo ele vai ter uma influência muito maior na vida de Timóteo, e Timóteo ele cria essa conexão com Paulo. Então, quando ele se despediu, essa última despedida, provavelmente, choraram entre si, né? E Paulo lembra dessas lágrimas, mas lembra dessas lágrimas que poderiam ser de uma tristeza, mas ele lembrava de alegria, com alegria. Por que que ele lembrava com alegria? Porque ele era amado, e ele amava. Ele era
Era um amor que era retribuído. Ele realmente não pôde casar-se, ele se negou, né, em prol do evangelho, não teve filhos do seu próprio ventre, mas ele fez filhos na fé, e Timóteo era o queridinho, era um especial dele, entre outros. Com certeza Timóteo era um especial. E aí ele fala, olha, eu oro de noite e de dia, eu falo de você para Deus, desejo muito te rever. Eu lembro das tuas lágrimas para me encher de alegria. Então, você vê que a conexão entre eles era muito grande, né? Era amor mesmo, era uma coisa, era algo mesmo como se fosse pai e filho. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Então ele começa a lembrar, né, do proceder do Timóteo. Me diga se esse não é realmente o papel de um pai. O pai fica lembrando, oh, meu filho é assim, tem essas qualidades, tem isso, tem aquilo, né? Isso, um pai, uma mãe, ele vê as qualidades do filho com um orgulho, um certo envaidecimento, não algo negativo, mas assim, poxa, eu acertei, eu consegui, eu fiz uma versão melhorada de mim, funcionou, né? Então, ele aqui vai falando sobre isso. Então, trago à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. E aí Paulo vai mostrar aqui a importância dessas mulheres que eram judias na formação do caráter de Timóteo e na formação, ou melhor, na influência do desenvolvimento da fé de Timóteo. Então, se Timóteo desenvolveu tal grau de fé, tal grau de confiança em Deus, alguém ensinou a ele. Todas nós aqui tivemos alguém que nos ensinou a respeito da fé em Cristo, da fé em Deus, do poder da fé para a salvação. Em algum momento alguém nos ensinou, a gente não nasce sabendo essas coisas. Alguém nos ensinou. E Paulo, ele considera muito os esforços tanto da avó quanto da mãe desse jovem, que, como judias, com certeza apresentou para ele o judaísmo. E depois que elas conhecem Cristo, através justamente da pregação de Paulo e outros apóstolos, então ela desenvolve a fé em Cristo e tudo isso influenciando o Timóteo, fazendo dele uma versão melhorada delas, o aperfeiçoamento do que elas tinham. E é verdade. Timóteo vai carregar em si uma certa ou uma grande responsabilidade. E ele foi formado para isso. Ele não está assumindo a responsabilidade de qualquer jeito. Não é pela carência da obra. Ele foi preparado para isso. Ainda que elas não tivessem esse entendimento, o próprio Deus já estava cuidando de Timóteo de tal forma que já estava preparando o caminho dele para ele ser um substituto de Paulo, pelo menos em Éfeso, certo? Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. A gente viu que em 1 Timóteo, Paulo não arvora para si a imposição de mãos sobre Timóteo. Ele diz que a igreja fez isso. Os anciãos, os anciões, anciãos, né? Os anciãos da igreja, né? As pessoas mais respeitadas dentro da igreja, impuseram suas mãos sobre o Timóteo. E aqui ele chama em particular para o seu feito para com Timóteo, mostrando que ele teve também uma participação na criação do seu filho. Ele também impôs as mãos sobre o Timóteo, e o Timóteo
ele, em primeiro momento, esse verso, pode parecer que Timóteo estava meio disperso, ah, ou desconectado com o seu chamado, com a sua missão, mas não, na verdade, não é isso. Não é isso. O que Paulo quer é que ele não descanse na fé, que ele se mantenha sempre em alerta. Então, o que Paulo está dizendo, olha, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Timóteo, cuide para que você não caia. Cuide de fazer tudo que você aprendeu. Cuide de valorizar o dom que há em você. Então, a gente, às vezes, percebe situações onde as pessoas desprezam o dom que Deus dá, a unção que Deus dá. Há um tempo atrás, aconteceu de uma moça, ela já está se preparando para ser levantada como colaboradora. Tinha passado pelo período do CPO, já ia ser levantada. Então, galera com aquela maior expectativa, o pessoal que influenciou ela, os pastores, outros obreiros, todo mundo ali naquela expectativa, poxa, alegra a gente, né? Mais alguém para estar batendo bom combate em favor do evangelho. E aí deu um piripaque na pessoa e ela chegou e não sei, estou com dúvida, não sei se eu tenho selo, desmoronou. Você vai perguntar por quê? Se sentindo culpada pelos seus pecados do passado. O diabo conseguiu colocar dúvida nela. E todo o trabalho que tinha sido feito até ali pelo Espírito Santo, ela desprezou. Não foi o Espírito Santo que a rejeitou, não foi o pastor que a rejeitou, não foi a comunidade da igreja que a rejeitou. Ela desprezou o dom que Deus lhe deu. Se Deus deu o dom, será que Deus não havia perdoado ela? É uma coisa lógica de pensar, é só pensar. Não precisa muita coisa. Então, aí, pô, a galera ficou triste, ficou chateada, né? O pessoal entristeceu. E fazer o quê? Não se pode fazer nada quando a pessoa não crê. Se a pessoa não crê, quem pode fazer alguma coisa? Caramba, nem o próprio Jesus. Jesus foi lá, batizou, selou, fez o que tinha de fazer, derramou sobre ela o dom do Espírito Santo. O que que ela fez? Não confiou, não acreditou. Incredulidade. Gente, você vai misturando essas coisas todas e a gente, que é ser humano, fica triste. Imagina Deus. Então, o discurso de Paulo não é dizendo: olha, meu filho, você está a ponto de cair, você está desprezando, você está fazendo a coisa errada. Não é. Seja diligente. Não despreze o dom que há em você. Porque você é uma versão melhorada de mim. Você tem que dar mais fruto do que eu. Você tem que ser melhor do que eu. É nessa pegada que Paulo está falando. Você tem que ser um pastor melhor do que eu fui. Você tem que fazer uma revolução, uma transformação na mente das pessoas muito mais do que eu fiz. A expectativa, né? Nós, quando fazemos nossos discípulos, a expectativa é de que eles nos superem, de que eles sejam realmente melhores. E se a gente não forma um discípulo com essa expectativa, a gente está sendo egoísta. A gente está retendo alguma coisa. A gente está retendo alguma coisa para a gente continuar na primazia, o que não é legal. A gente tem que passar tudo que a gente tem, o máximo possível, e esperar que a pessoa multiplique o dom que Deus lhe deu. Enfim, uh, por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus, que está em ti pela imposição das minhas mãos. Né? Mas o dom dele não estava acomodado. Por quê? Porque ele já estava trabalhando, ele já ia para lá, ele já ia para cá, ele estava tomando conta de Éfeso, gente. Ele estava cuidando, tomando conta de novos pastores. Ele, solteiro, menino, ele estava dando conta de gente velha dentro da igreja. Ele estava fazendo um papel extremamente importante, ele não estava parado. Mas o que Paulo está dizendo é: supere-se, supere-se. Cada dia mais, supere-se. Não despreze o dom de Deus.
Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Em outras versões está escrito aí de temperança, moderação, equilíbrio. E se a gente observar esse espírito que está aqui, eu estou lendo uma versão que o espírito está com letra minúscula. Não procurei outras versões, então não sei se vocês quiserem aí, pode até colocar aqui no chat se a versão de vocês está com letra maiúscula ou não. Esse espírito, ele pode ter aqui dois entendimentos. Nós podemos ter dois entendimentos. Pelo menos eu tive dois entendimentos, melhor dizendo. Um é o espírito de vida. Você já imaginou que quem te deu esse espírito foi o próprio Deus? Ok. E você já viu Deus fugindo de alguma coisa? Com medo de alguma coisa? Perdendo alguma coisa? Deus tem disposição e coragem suficiente. Se ele nos deu o dom da vida, caramba, é para a gente ser, pelo menos, parecido com Deus. E a gente ter essa disposição e essa coragem igual ao nosso Deus. A criatividade, o desejo de fazer coisas diferentes. Abra aí em Provérbios, no capítulo 28. Provérbios 28, capítulo 1. A minha versão é King James. Provérbios 28, versículo 1. Versículo 1. Os perversos fogem quando nenhum homem os persegue. Os perversos não são figuras de Deus. Os perversos são pessoas maléficas, não têm identidade em Deus. Os perversos fogem quando nenhum homem os persegue. Qualquer coisinha, eles fogem. São pessoas cheias de medo. Mas os justos são audazes como um leão. A expectativa de Deus é que nós tenhamos essa disposição, que sejamos audazes como um leão, corajosos como um leão. Ele, por acaso, está falando de bicho aqui? Ele está falando de ser humano. Quem foi que deu a vida para o bicho? Deus. Rapaz, até dentro do animal existe um espírito de coragem. Ele usou aqui de exemplo o leão. Mas todos os animais, eles têm em algum grau o espírito de coragem, o espírito de proteção, proteção dos filhos, da ninhada. Todo animal irracional tem essa disposição. O ser humano tinha que ter esse mesmo desempenho, de ter essa audácia dentro de si para vencer tudo e qualquer coisa, porque o seu espírito de vida, fôlego de vida, vem do próprio Deus, que não foge de guerra nenhuma, que não foge de nada. Então, voltando aí para Timóteo, a gente vai ver. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. Quando a gente olha para esse espírito, que ele, ou melhor, essas características, essas outras características, podemos pensar, o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo nos dá poder do Espírito, ele nos dá o amor, ele revela o amor de Deus, nos faz ter compreensão do que é o amor de Deus, e esse amor sacrificial, não é o amor de gostar de alguém, é o amor sacrificial, o amor de você dar até a sua própria vida por alguém, tipo o que Jesus fez por nós, e uma mente sã, né? Uma mente sã é uma mente que tem paz, para que possa tomar decisões. Então, a sua versão pode estar escrito aí temperança, equilíbrio, moderação, e vai ter o mesmo sentido, que é justamente você saber ponderar as situações, né, as razões
e tomar atitudes adequadas, sem violência, sem medo, fazendo a coisa de uma forma temperada, com equilíbrio. Podemos entender esse espírito, tanto como espírito de vida, quanto com o Espírito Santo que Deus dá. Porém, seja como for, a expectativa de Deus é que não sejamos medrosos. O medo implica em fuga. O medo é aquilo que faz a pessoa não encarar um problema, o adversário, a situação, a pessoa vai fugir daquilo, vai procrastinar, vai evitar tomar uma decisão. Às vezes a fuga é a fuga de tomar uma decisão. Não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo. Não sei se eu caso ou não caso, né? Não sei se eu tomo essa decisão ou se eu tomo outra decisão. E por aí vai, a pessoa às vezes fica com medo. Eu aceito esse trabalho, eu peço demissão, eu abro o meu próprio negócio. O medo implica sempre em fuga da responsabilidade. Fuga da responsabilidade. Medo de falar de Jesus. Você tem uma responsabilidade, você tem que pregar a Cristo. Eu tenho medo que as pessoas vão pensar, meus amigos, minha família. Atendi essa semana uma senhora lá no ponto de oração e ela e, e o que ela mais queixava, ela não te entrega a vida para Cristo porque a família dela não aceitava a igreja na qual ela estava congregando, a Universal. E aí, eu vou separar a família, ele já não vem mais me ver. Eu falei, mas minha amiga, esse povo já não mais, nem vem mais ver a senhora. Não é melhor então a senhora pelo menos ter a certeza de que está com Deus? E ela ali com a resistência, me batizo ou não me batizo? Me entrego de vez para Jesus ou não? Com medo. Pois bem, isso aí, Thaís aí colocou, medo neutraliza a fé verdadeira. E por isso Paulo tem esse cuidado com Timóteo, não tenha medo. A Bíblia fala sobre isso inúmeras vezes, né? Quem contou aí já disse que existem 365 versos que falam não temas, vindo da própria boca de Deus. A expectativa é de que ele nos capacitou com muitas qualidades para que possamos enfrentar os problemas, e quando nos faltar as capacidades, ele nos garantiu que vai estar sempre junto nas nossas batalhas, então vai ter medo de quê? Se Deus é conosco, não há o que temer, né? É só chegar e seguir adiante, seguir avante, não pode parar. Então, Deus não nos deu espírito de medo, não é para a gente fugir, mas de poder, amor e de uma mente sã. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Tem gente que logo no começo da caminhada tem vergonha de falar que está indo para a igreja, tem vergonha de dizer que é crente. Você está na lei do crente agora, né? Tem receio, né? Tem algum tipo de preconceito com o fato da pessoa ser cristã, desenvolver a sua fé, né? Bom, essas pessoas que têm medo, claramente elas vão ficar para trás. Claramente. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Seu Timóteo, não, seu Jesus Cristo, né? Jesus, ou melhor, Paulo, só está preso por conta do evangelho de Cristo. Se Paulo tivesse caladinho, continuasse lá construindo suas tendas, continuasse lá servindo aos fariseus, se ele ficasse lá quietinho, provavelmente ele seria alguém amado, ele era respeitado. Mas, como ele bateu testa com o sistema, e ele disse: não, eu vou implantar Cristo nessa sociedade, ele atraiu o ódio de muitas pessoas.
Primeiramente dos judeus, também dos romanos. E quando eu falo romanos, é do Império Romano, no caso, tá? Porque Paulo ele vinha pregando a adoração ao Deus único. Os romanos, os gregos, eles eram politeístas. Todas as demais é, religiões são politeístas. Né? Só existem três, na verdade, que adoram um só Deus e que entendem que esse Deus é o Deus criador de todas as coisas, que são os muçulmanos, os judeus e os cristãos. A raiz da fé dessas três religiões é a mesma, Deus, o criador de todas as coisas. Todas as outras religiões adoram quaisquer outras coisas. E muitas coisas. Tem religiões que adoram mais de 5.000 deuses. Nem sei como é que consegue criar tanto Deus assim. Mas, enfim, não se envergonhe de mim, porque sou prisioneiro. Antes, participa das aflições do evangelho. Participa das minhas aflições? Não, participa das aflições do evangelho. Você vai sofrer pelo evangelho. Não, mas não diz que é paz e amor? Você vai sofrer pelo evangelho. Ah, mas isso foi na igreja primitiva. Não, nos dias de hoje, você vai sofrer pelo evangelho. Todas nós sofremos em algum grau. Aqui no Brasil, sofremos muito pouco. O que mais sofremos é a perseguição, às vezes, da família, a rejeição da família, de pessoas que nós amamos, que nós realmente queríamos estar perto, mas eles se afastam porque, enfim, a luz não se dá com as trevas e as trevas não se dá com a luz. Então, vai haver uma separação. A gente que provoca a separação, normalmente não. Normalmente não. Normalmente as pessoas não conseguem estar diante da luz que há em nós. E ponto final. Então, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, Deus não vai deixar ninguém desamparado. Você quer pregar a Cristo, você quer ser um evangelista, um propagador do Evangelho, você quer seguir o seu chamado, porque o chamado foi para todos que aceitaram a Cristo. Você quer, você pode. E se você não tiver capacidades, tá tranquilo, Deus é contigo, ele vai te capacitar. É uma questão de confiança. Agora, se você não confia no Deus que te salvou, aí realmente, diante da sua incredulidade, você não vai ser salvo. É simples assim, né? Falamos já várias vezes sobre isso. O, o, o maior embate entre Deus e os homens é que os homens facilmente desprezam a Deus por amor a quaisquer outras coisas. A própria família, dinheiro, como essa moça do ponto de oração que eu estou falando. Ela já teve muitos milagres, mas ela tem 10 anos dentro da Igreja Universal, congregando, achando lindos louvores. Ela diz que chora, chora, chora quando chega na reunião. Eu pensei de cara, velho, isso não é ela chorando. É a alma dela sedenta por Cristo, sedenta pelo Espírito Santo, e ela negando a sua alma, o encontro com Deus. Incredulidade. O embate de Deus sempre foi com o homem, a incredulidade. Não crer que Deus vai cuidar, não crer que Deus vai transformar a família, não crer que Deus vai ser companhia para ela. Não crê que Deus vai prosperar, não crê em nada, não crê. Aí prefere acreditar em outros deuses, acredita na macumba, né? Acredita no espiritismo, acredita na ciência, acredita em filosofias, acredita nas coisas criadas pelos homens, mas não acredita em Deus, não confia nesse Deus. É, Thaís, isso aí acontece. Acontece, acontece. Teve uma amiga, logo que eu entrei na igreja, eu falei com ela, rapaz, a gente, obviamente, jovens, tal, vivia no pecado, na abundância do pecado. E aí eu entrei na igreja primeiro e eu falei com ela, poxa, eu descobri uma verdade, tenho que falar para você.
E aí falei de Cristo para ela, falei da Bíblia, pelo menos o que eu conhecia na época, tinha meses de igreja. E aí ela chegou e falou, ela me deu uma resposta assim: e só existe uma verdade? Eu entendi que ela não aceitou a verdade, porque sim, só existe uma verdade e ela é absoluta e imutável, irrevogável. Não existem várias verdades e a verdade não é relativa. Relativa é o que pensamos a respeito da verdade, mas a verdade é absoluta. A verdade é Cristo. Enfim, a gente nunca mais se viu. Foi uma pessoa que se afastou por conta da minha fé. E fazer o quê? Vida que segue. Ah, que nos chamou, ou que nos salvou, e nos chamou com uma santa vocação. Pô, aqui está claro que isso é para todos. Você é salvo. Se você é salvo, você tem uma santa vocação. Pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos até os confins da terra. Você tem uma santa convocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do começo do mundo. Todo esse plano, a graça, o plano da salvação, isso já veio bolado antes do início de tudo. O próprio Deus já tinha conjecturado isso em sua mente. Ele não contou isso para ninguém, só quem sabia era ele e o Espírito Santo, porque eu imagino que até aqui nem o próprio Jesus sabia do que estava se tratando, de tudo que estava sendo planejado. Esse entendimento dele foi sendo revelado aos poucos, foi completo na mente de Cristo quando ele encarnou como homem. Até então, Cristo não sabia. Eu imagino que ele não sabia. Porque se ele sabia, não tinha como ele chegar lá no Getsemane e pedir, Pai, afasta de mim esse cálice. Porque o propósito era muito grande. Não dava para ele chegar e dizer, Deus, você está errado. Então, eu imagino que ele não sabia. Estava na mente de Deus. E a coisa foi revelada para Cristo. Então, quem salvou e quem chamou para a sua santa vocação foi o próprio Deus. Através de quem? Não segundo as nossas obras. Não somos salvos por obras. Por sermos salvos, temos obras, mas não somos salvos por obras. Eu falava com um evangelista, e aí, evangelista, a gente lá evangelizando, a evangelista não abriu a boca para falar com uma pessoa, mas deu um bolo de jornal, um bolo de folheto, papel, mas não conseguiu falar com uma pessoa. Oi, tudo bem? Já ouviu falar de Cristo? E o evangelho, pessoal, é isso, é pregação, tem que ter o contato. A gente pode usar um folheto como ponto de contato, mas é a palavra que vai fazer diferença. A semeadura é através da palavra. Ok, pode ser que uma palavra dentro do folheto toque a pessoa? Pode, lógico que pode. Mas vamos mensurar a sua pregação é muito mais eficaz do que uma folha de papel. Não tem como comparar. Quantas pessoas foram salvas porque ouviram uma pregação, porque ouviram uma palavra, porque ouviram um apelo, porque ouviram um testemunho? Talvez todas aqui tenham vindo para a igreja para conhecer a Cristo porque ouviram um testemunho, um programa de televisão, alguém te evangelizou. Não foi porque você recebeu um jornal e leu. Pelo menos até hoje, eu só vi uma pessoa, só ouvi falar, não vi, eu ouvi falar de uma pessoa que foi, que desejou buscar Cristo por causa da Folha Universal. Até hoje, só vi uma pessoa. Ouvi falar de uma pessoa, não conheço, mas foi um pastor que contou a história. Então, eu acredito. Tá? Mas o resto é pregação. Então, como é isso de você acreditar que você está fazendo a vontade de Deus só porque você está fazendo obras, obras, obras?
e que na sua cabeça são boas obras. Esse fazer, não, entreguei um fardo de jornal. Talvez você não esteja tendo um ministério tão intenso quanto você poderia ter. Sua palavra tem que sair de dentro de você. Deus vai usar a sua boca para poder falar com outras pessoas. Sempre foi assim, a gente vê aqui no Antigo e no Novo Testamento milhões de exemplos. Não mudou, isso não mudou ainda, tá? Diga-se passagem, nem tinha Bíblia naquela época. Era pregação, 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 tá? Bom, enfim, não segundo as nossas obras que fomos salvos, né? Mas segundo o seu próprio propósito. Seu propósito é de quem? Seu? Não, o propósito de Deus. O propósito de Deus, tá? E a graça que nos foi dada, quem deu a graça foi Deus, através de quem? Jesus. E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do começo do mundo, antes do começo de tudo, o plano da salvação já era. E que agora se faz manifesto pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. O que é que agora é manifesto? O propósito e a graça de Deus. Qual é o propósito de Deus? Salvar todo mundo. E o que é a graça? É a oportunidade da salvação através de Cristo. Que agora se faz manifesto pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte. Por que ele aboliu a morte? Porque ele ressuscitou. E o que, é que ele nos garante agora? A vida eterna. Ainda que morra, viveremos. Ainda que morramos, viveremos. E trouxe a vida e a imortalidade à luz por meio do evangelho. Trouxe vida e imortalidade. Vida aqui nessa terra. Porque nós éramos mortos em nossos pecados. Não tínhamos conexão com Deus. Falava isso ainda hoje, né? Conversava com um senhor e ele dizendo: ah, morte é isso, morte é aquilo, ó, morte é separação. Separação de Deus. Você pode estar vivo e estar separado de Deus. Você está morto para Cristo. Ah, não, você pode estar até mesmo morto, mas você morreu em Cristo, você vai ressuscitar. Você viverá. Aqui nessa terra, você vai ganhar vida. No pós-vir, a imortalidade. Aí, por que não é mortalidade aqui agora? Porque não é assim, não é desse jeito. O plano agora é outro. Todo homem tem que morrer, ponto final. Mas e depois a sua alma vai ser imortal. Por que imortal? Porque nunca mais vai se apartar de Deus, terá vida eterna. Tem a morte eterna também, mas é separação e não é chamado de vida eterna, é chamado de morte eterna, separação de Cristo. O qual aboliu a morte e trouxe a vida e a imortalidade à luz por meio do evangelho, para o que fui nomeado pregador, apóstolo e um mestre para os gentios. Então Paulo está dizendo aqui que ele se apropriou dos dons que Deus lhe deu, e dentro dos dons que ele deu, ele foi pregador da palavra, ele foi apóstolo, ele saiu correndo por tudo que era canto, pregando a palavra, né? Ele era um representante direto de Cristo. O apóstolo é um representante direto do próprio Jesus Cristo. O apóstolo é um representante direto de Cristo. E o nosso apóstolo maior, segundo Hebreus, é o próprio Jesus Cristo, que é um representante direto de Deus. O pregador prega a palavra. E um mestre ensina. Ele foi um mestre para os gentios. Para os gentios, ele ensinou aos gentios. Por cuja causa sofro também estas coisas. Que coisas? Ele está preso, ele está sofrendo. Mas não me envergonho, não me envergonho de estar preso, está valendo a pena. Não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou convencido de que ele é poderoso para guardar o que tenho confiado nele até aquele dia. Ou na sua versão pode estar escrito o que tenho.
depositado, meu depósito, né? O que significa esse depósito? O que significa o que eu tenho confiado nele? A sua alma, a alma dele. Eu confio, eu estou depositando a minha alma, estou confiando a minha alma à pessoa mais certa. Se eu estou confiando a minha alma ao próprio Deus, tá tranquilo. Estou no melhor lugar do mundo. Onde Deus estiver, eu estarei também, né? Até aquele dia. Que dia? O dia em que estaremos diante de Cristo. Vai ter o momento do tribunal de Cristo, vai ter o momento em que estaremos diante do próprio Deus. Aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que tens ouvido de mim. Conserva o modelo, não mude, não altere, não acrescente e não subtraia. Conserve o modelo. Seja extremamente fiel ao que foi pregado a você. Conserva o modelo das sãs palavras que tem ouvido de mim. Porque eu tenho ouvido de Cristo e estou confiando ipsis literi tudo que me foi dito. Você faça a mesma coisa, passa para frente tudo certinho. Na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Guarda aquilo que a ti foi confiado pelo Espírito Santo que habita em nós. O que é que foi confiado pelo Espírito Santo que habita em nós? O próprio Evangelho, a própria mensagem da salvação, a palavra de Deus. Nos foi confiada. É para a gente guardar isso aqui. Ó. O que nós estamos fazendo aqui, estamos meditando sobre. E depois, o que, que a gente vai fazer com isso? Esquecer? Não, guardar. E depois desse guardar, isso vai servir para quê? Para praticar e para ensinar. Isso que a gente tem que fazer. Então, guarda aquilo que a ti foi confiado pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que todos os que estão na Ásia se apartaram de mim. Então, teve pessoas que, quando ouviram falar Paulo está preso, recuaram, tiveram medo. Olha, se eu continuar fazendo a mesma coisa que Paulo, eu vou ser preso também, não quero. Ou olharam para Paulo com desdém, falaram, ó, para aí, ó, falou tanto, ó, para lá onde está agora, está preso, vai morrer. Tem um decreto sobre a vida dele, ele vai morrer. Bem sabes disso, que todos os que estão na Ásia se apartaram de mim, entre os quais estão Figelo e Hermógenes. Então, tem dois em particular que provavelmente deveriam ser expoentes dentro da igreja primitiva. Eram pessoas que eram muito consideradas, pessoas que certamente pregavam o evangelho também com todo fervor, mas que temeram pelas suas vidas e recuaram. Porque eles não recuaram só de Paulo, recuaram de todo o trabalho de Paulo. Recuaram, é lógico a gente pensar, recuaram da ministração do evangelho. Pelo menos na intensidade como Paulo sugeria que se fosse feito. Recuaram, né? Abandonaram Paulo, largaram para lá. Queriam nem saber de visitá-lo. Jesus fala, né, para a gente visitar os que estão em prisão. Era uma pregação de Cristo isso. Imagine visitar um amigo que está em prisão. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Aí um nome bonito para vocês aí que vão ter filhos em breve, aí um nome bonito, Onesíforo. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me revigorou, me animou, não se envergonhou da minha cadeia, não se envergonhou porque eu estou preso. Eu imagino aqui, muito provável, talvez nenhuma de nós aqui, né, tenha tido essa experiência de ter um parente ou alguém muito próximo preso. Ah, mas deve ser uma vergonha para a família, né? Pô, fulano foi preso por quê? Mau caráter, roubou, matou.
traficou, alguma coisa fez que não foi legal, né? Revelando um mau caratismo. Pô, mas isso está dentro da nossa família, né? É a banda podre da família. A pessoa normalmente vai ter esse sentimento de repulsa. Bom, depois não tem jeito, vai ter que abraçar a causa, né? Vai ter que ir lá, vai ter que cuidar. Mas não é legal isso, não anima a pessoa, né? Normalmente não. Aconteceu isso, né? Aconteceu isso. E Paulo está falando que Onesíforo foi diferente. Ele chegou lá, visitou, né? Animou o cara. Não, vamos para cima, Paulo, é isso mesmo. Aprendi com você, estou pregando para os outros. Olha, tá uma maravilha. Onde eu estou andando, a minha casa toda está servindo a Cristo, foi por causa de você. Eu tenho muito a querer te agradecer. Você cumpriu aqui seu papel perfeitamente. Então, levanta a moral do cara, né? Levanta, dá aquela levantada. Em breve você vai estar com Cristo, não importa o que acontecer. O bacana é que a gente está na mão de Deus. E aí vai levantando o cara, né? Ele me revigorou muitas vezes e não se envergonhou da minha cadeia. Mas quando esteve em Roma, me procurou diligentemente e me achou. Não sabia onde ele estava, mas ele foi lá diligentemente. Ele procurou, ele catou. Gente, não tinha internet para ficar catando aonde está fulano de tal. Não tinha apenas uma cadeia, né? Não tinha apenas uma prisão. Não tinha a facilidade de andar para lá e para cá procurando informações sobre cristãos que estavam condenados. Não era uma coisa fácil, não era simples, né? Mas ele foi lá e diligentemente procurou Paulo, encontrou e o consolou, o animou. Ah, o Senhor lhe conceda que ache misericórdia diante do Senhor naquele dia. Então, a expectativa de Paulo, né, pela boa obra que ele fez, ele ora, ele intercede por Onesíforo, né? E fala bem dele, inclusive, para Timóteo, né? Faz dá um bom testemunho a respeito dele, do Onesíforo. E a expectativa é que, pô, tomara que Onesíforo persevere, se perpetue até o fim, é que Deus tenha misericórdia dele, que ele continue até o fim, né? E ele estava aqui intercedendo também, né, por alguém que o acudiu em um momento de dor, de aflição. O Senhor lhe conceda que ache misericórdia diante do Senhor naquele dia. E quantas coisas ele ministrou a mim em Éfeso, tu sabes muito bem. Então, é muito provável que essas coisas que ele ministrou, ah, alimento, vestes, né? Ah, coisas, um amparo para que ele pudesse pregar o evangelho com mais conforto, vamos dizer assim, com mais tranquilidade. Então, esse Onesíforo, ele era um cooperador da obra de Deus. Ele poderia não ser um grande pregador, não me parece que ele é um pregador, mas ele está cooperando. Ele não ficou apático. Ah, o cara foi preso, larga lá, ele já vai morrer. Não, peraí, vamos ver o que posso fazer mais para ajudar, né? Então, não tinha o grau de comprometimento de Timóteo. Talvez também não tivesse o mesmo preparo que Timóteo, né? Quanto mais preparado, mais você vai ser usado, inevitavelmente. Mas ele dedicou a sua vida também para o evangelho, juntamente com toda a sua casa, né? Toda a sua família convertida a Cristo. Então, pessoal, é isso aí, como falei para vocês. É, capítulo curto, mas ao mesmo tempo muita coisa, né? Bem rico, bem atual, tem muita coisa que a gente pode aproveitar, tem coisa aqui que eu tenho certeza que eu nem cheguei a cogitar, não cheguei a mencionar, mas de repente vocês aí tiveram algum insight, pensaram diferente, vamos lá, compartilhe conosco. Dona Cida, comece aí. Ah, eu gosto de ouvir vocês falarem para a partida, né? Mas aqui eu vejo quando a senhora falou, muitas vezes a gente, né, Paulo, a gente vai, né, buscar as pessoas nas casas e as pessoas, como é o rejeitam, né? E aqui a gente vê, né? É,
Paulo aqui, o amor, né, pelas pessoas, como é o nome? É, aqui tem tudo. A Bíblia, ela é um livro, né, que ensina até hoje a gente buscar, né, as coisas de Deus, né, caminhar com Cristo. E o amor, né, de Paulo com um filho que não era filho dele, mas pela fé, né? E eu gosto de ouvir vocês falarem que é para eu, pois é, porque minha mente não está muito boa, não, viu, dona Lídia? Meu Deus do céu. É o É, horário, é é a isso hora. É a hora, tá com sono, já tá cansado. assim. E hoje, na evangelização, a gente vê também a frieza do povo, né? Mas está escrito, né, que a apostasia, né? Apostasia, como eu vim falando com o Wagner, a apostasia é da gente, é do povo da igreja, não é do povo de fora, né? O amor de quase toda o povo se esfriará, mas é dentro da igreja, porque é a das pessoas que conhecem a palavra. Hoje mesmo, eu não sei se a senhora conhece aquele menino, mas aquela menina que foi aí, que mora na rua. Aí ela passou, eu falei com ela, conversei com ela e tudo. Ela leu o jornal, sentou na pracinha, leu o jornal, mas ela estava manifestada. Ela olhou para mim assim, né? Eu pensei que ela ia me pegar para me gargalar, viu? Aí eu olhei assim, tudo nos olhos dela e disse assim, olha, passe ali, dá teu nome a seu Fagner ali, ó, para ele orar por você. Ela ficou assim me olhando com tanta ira nos olhos dela, né? Quer dizer, a gente tem que ter amor pelas almas, porque a gente vê a aflição daquela pessoa ali naquele momento, né? E ela estava manifestada. Aí ela foi, seu Fagner chegou quando a gente chegou lá para pegar o jornal, o Fagner disse, a menina passou assim, ela ia com tanta ira nos olhos dela, ela estava com vontade de me pegar. Eu disse, ó, seu Fagner, a mesma coisa que eu senti. Quer dizer, Deus, ele quer almas, né? Como o diabo também quer. E aqui, na passagem, né? Nessa passagem tanto do primeiro como do segundo, é o amor, né? É a pregação do evangelho, né? Que Paulo sofreu por causa do evangelho. E a gente também tem que sofrer por causa das almas, né? No que a gente vê, a gente tem que se doar mais, porque tá difícil, viu? Tá chegando a hora, tá muito difícil, e a gente não pode estar com palavrinhas, não é falar mesmo da palavra de Deus, né? Como Paulo mesmo na novela mesmo, a gente vê que fica mais fácil, né? Que não era brincadeira servir a Deus. E não é brincadeira. E muita gente leva a palavra de Deus na brincadeira. Hoje chegou o rapaz aí, ele tem lá também, ele tem tempo para tudo, mas não tem para Deus, né? Ah, eu vou. Deus não precisa da gente, não. É a gente que precisa de Deus. E no momento que nós estamos vivendo, está difícil e a gente tem que procurar mesmo Deus. A gente vê as pessoas, uma frieza, dona Lídia. A gente dá o jornal, a gente não tem tempo nem de falar, como a senhora disse assim, entrega o jornal. A gente vai atrás da pessoa, a pessoa é uma pressa tão grande, e a gente vê que Paulo sofria, né, por causa das pessoas, né, das almas, do evangelho, a gente fala, mas é por causa das pessoas, a incredulidade, a falta de amor, né, e talvez até é falta de conhecimento, porque a pessoa que conhece a Deus sabe, né, o agrave, né, da palavra e de que não serve em retidão a Deus, né, porque, como eu digo,
Não é qualquer um. Deus está peneirando e vai ter, como é o nome, não é qualquer um que vai herdar o reino de Deus, porque Deus vem desde Gênesis até Apocalipse, tentando salvar a humanidade, e a humanidade nessa desobediência, nessa frieza, e cada dia mais está pior. O povo está vendo o que está acontecendo aí no mundo, mas o povo está com os olhos fechados ou não está querendo enxergar, né? E aqui está tudo isso, né? A gente, como evangelista, a gente tem que se doar mais e amar mais o evangelho e tentar passar para as pessoas o que Deus quer da gente, né? Compromisso, compromisso. Não é de qualquer maneira servir a Deus, porque naquele dia, né? Vai estar pequenos, grandes, né? Pobres, ricos, e vão ser julgados do mesmo jeito, conforme a obra, né? Então, é isso aí. A gente tem que amar e sofrer pelo Evangelho, como Paulo, né, deixa aqui escrito, né? Isso aí. Isso ficou para Então, mim. vou aproveitar até a fala da senhora aí para fazer uma ressalva. Quando eu falei assim, pô, entregou só o jornal, eh, eu estou alertando para o fato de que nem tentou falar, é isso. Porque realmente tem gente que passa correndo, você não consegue. Ok, pelo menos levou o jornal. Mas a prioridade é falar, não tem jeito, é falar, falar, falar. Tem que pregar, entendeu? Ah, E também, isso aqui também. E também não ir para a evangelização de qualquer jeito, ter um compromisso, falar com Deus. Senhor, quando eu entreguei esse jornal aqui, às vezes não dá nem tempo de falar com a pessoa, né, que a pessoa passa correndo, mas orar e pedir a Deus que aquele jornal se transforme em algo, né, que mesmo ali em cima daquela mesa, não tão dando tão importância, que aquela palavra bata e aquela coisa entre nela e ela tenha vontade, né, até de folhear e ali naquela folha venha dizendo algo para ela, né? Então sim, a gente tem que se preparar até para evangelizar, a gente tem que sair de casa já preparar. Abrir um jejum, nem que cada de 1 hora, né? Não tem problema, mas que a gente vai em espírito, né? Para aquele lugar, porque não é, a gente não está brincando ali, não, ali são demônios, são legião de demônios, como aquela menina mesmo. Aquela menina, ela teve vontade de me pegar, de pegar seu Fagner, e a ira dela, nos olhos dela, chegar a arder assim, ó. A gente via mesmo os demônios, as legiões de demônios brigando pela aquela alma, viu? Só misericórdia. não era ela que queria agarrar o pescoço da senhora, não. Era o cão que estava nela. Isso aí, sem dúvida. Prova de que todo trabalho, quando é feito realmente com a intenção de pregar o evangelho, incomoda o inferno, né? Sem dúvida. Graziela, tá por aí ainda? Vamos ver se Graziela tá acordada. Pô, Graziela! Não deu nem um segundo para abrir mais uma vez. Rapaz, Pô. tá vendo aí? Tô ligada, tô até na faxina que é pra nem piscar. Diga aí, Graziela, o que que fica para você? E aí, depois você faz a oração final, por favor. Tá. O que fica pra mim é a gente não fazer a obra de Deus no automático, né? Igual assim, a gente meio que cai na rotina, vamos ali, vamos evangelizar, vamos fazer esse trabalho aqui. E quando você vê, você acaba até trabalhando como se fosse um profissional. Você já sabe fazer, você já sabe evangelizar, você já sabe as palavras que você vai falar para abordar a pessoa, mas a gente não pode se esquecer de colocar Deus em primeiro lugar, porque essa obra que a gente faz não é igual ao nosso trabalho, né? As nossas atividades normais. É um trabalho espiritual, né? A gente está ali para poder realmente ganhar almas. Então a gente tem que ir com essa consciência de pedir para Deus colocar as palavras certas na nossa boca, né? Pedir para Deus usar, porque só Ele sabe do que aquela pessoa que você vai evangelizar ela está passando, né? Só ele pode abrir o nosso entendimento para dar essa sabedoria, esse discernimento, né? Para ir com a palavra certa no momento certo.
Então, para que a gente possa ser usado por Deus, a gente tem que estar com essa comunhão com Ele, né? E para a gente estar em comunhão com Ele e manter essa vida com Deus é dia a dia, né? Assim como você toma banho, você escova o dente, é algo natural. Tem que ser algo natural essa nossa vida com Deus, né? Para a gente realmente seja usado, né? Seja útil nas mãos dele. Sem mais, vou orar. Vamos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, meu Pai, por esse privilégio, meu Deus, de poder meditar na tua palavra, de aprender mais do Senhor. Meu Deus, que essa palavra, meu Deus, que nós ouvimos hoje, que fique guardada, meu Pai, no nosso coração, meu Deus. E que ela venha, meu Deus, germinar e dar frutos. Que o Senhor, meu Pai, use, meu Pai, a nossa vida, meu Deus. Que essa palavra ela não sirva só para nós, mas que ela sirva também, meu Deus, para alcançar outras pessoas, meu Pai. Alcançar as pessoas que estão sofrendo, que ainda não ouviram, meu Deus, a tua palavra, que precisam, meu Pai, ouvir a tua palavra. E que nós venhamos ser usados para levar salvação, meu Pai, a esse mundo que está perdido. E a qualquer momento o Senhor pode voltar. E nós queremos estar preparados, meu Deus. Então, meu Pai, salva a nossa alma, salva a nossa alma, meu Pai, conserva-nos em Ti, meu Pai. Não nos deixe, meu Pai, entrar em tentação, meu Pai, mas que o Senhor venha, meu Pai, nos livrar, meu Pai, de nós mesmos, nos livrar do comodismo, do achismo, mas que a gente venha, meu Deus, de fato, viver, meu Pai, de acordo com a Tua vontade, meu Deus. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, entregamos, meu Pai, a nossa vida nas Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus. Amém. Ok, pessoal, isso aí. Por hoje é só. Amém. Graças a Deus e até a próxima meditação. Deus abençoe. Até.